Vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Eu lerei do 46 ao 56. Alguns dias atrás, eu preguei sobre o primeiro texto da Anunciação, Mateus capítulo 1, e domingo passado eu preguei sobre o segundo texto da Anunciação que aparece também em Lucas capítulo 1. E hoje eu falarei um pouco sobre o Cântico de Maria. Então, disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, se alegrou, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que, no coração, alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Pedi ao presidente. Há algum tempo eu falei aqui na igreja que a palavra bem-aventurado é uma palavra que ela tem a sua origem tanto na língua hebraica quanto na língua aramaica. E em ambas as línguas, essa palavra ela tem a ver com um louvor extravasante, né? Uma alegria muito intensa. Às vezes você vive momentos de alegria, mas é uma alegria contida, é uma alegria muito singela. Mas há momentos que a alegria, ela literalmente atravessa cada célula do corpo. E você é tomado, né? Eu falei aqui e vou falar quantas vezes forem necessárias, que a alegria é um acontecimento. A alegria é alguma coisa que explode dentro da gente. E é uma coisa extraordinária. Mas tem pessoas que, mesmo diante dessa sensação, ela se mantém em uma postura muito contida, né? Muito reservada, ela guarda para si aquela emoção. Quero fazer, se é que há entre nós pessoas assim, algumas perguntas. Quero que você responda para você mesmo. Aquilo que Santo Agostinho chamava de solilóquio, né? É quando a alma pergunta para a própria alma e responde para a própria alma. O que é capaz de fazer você pular de alegria? Deve ter alguma coisa. Por mais contida que a pessoa seja, deve ter alguma coisa que faz com que ela, literalmente, como uma represa que se rompe, ela extravase essa alegria. O que é capaz de arrancar de você um sorriso do rosto? Isso é uma pergunta interessante, né? Tem pessoas que literalmente não riem. Até parece que os céus estão cobertos de nuvem. Eu já perguntei a uma pessoa, né? Estudei com um rapaz que era assim, sério. Eu disse: rapaz, na tua casa, na tua vida, eu acho que o céu está o tempo todo coberto por nuvens. Porque motivo para rir a gente tem.
Agora veja, você está alegre? Talvez seja a notícia de que alguém próximo a você se recuperou de uma grave doença. Imagina, você sabe que alguém está enfermo, um amigo, um irmão, um colega, alguém que você conhece en passant, e do nada você recebe a notícia: fulano foi curado. É óbvio que você vai rir, é óbvio que isso vai mexer com você. Talvez você pule e grite com a vitória do seu time. Eu particularmente não gosto de futebol. Falava ontem numa visita que nós fizemos, eu não vejo a menor graça em 22 homens correndo atrás de uma bola, mas não aqui, porque nós não temos tantos vizinhos, mas lá em Pernambuco, quando jogava o Sport, quando jogava o Náutico, quando jogava o Santa Cruz, que um desses times ganhava, era fogo para tudo quanto é lado, era aquela gritaria, era uma coisa estranha, mas eram pessoas colocando para fora, jorrando para fora a sua alegria. Talvez você cante e dance, sabendo que o ano terminou bem, que a sua família está bem, que todos desfrutam de saúde, ou talvez você tenha encontrado o emprego que tanto aguardava, né? Interessante isso, né? Tem pessoas que estão num trabalho, mas elas estão de olho numa outra oportunidade, uma oportunidade que elas qualificam como uma oportunidade muito melhor. Esse cântico que nós lemos, o Cântico de Maria, ele tem como pano de fundo algo muito parecido. Essa alegria que ela transmite através desse cântico não é por acaso, existe uma razão, ou existem razões muito bem aqui expostas por ela, para que a sua alegria pudesse ser traduzida na forma de um cântico. Naquela cultura em que Maria vivia, que era uma cultura alegre, uma cultura dançante, uma cultura festiva, principalmente quando se recebia uma boa notícia. E conforme os irmãos sabem, ela recebeu mais de uma notícia boa. Ela recebeu a notícia de que seria a mãe do Redentor, e quando ela vai à casa da sua parenta, Isabel, ali ela é saudada como a mãe do Salvador, e Isabel verbaliza que quando ela colocou o pezinho na porta, a criança literalmente, ela estremeceu. João Batista, que já estava com 6 meses de gestação, diante da presença do Deus Todo-Poderoso plantado no útero de Maria, ele, como uma criatura diante do Criador, ele não se conteve. Não sei se ele chutou a barriga dela, não sei se ele empurrou a parede do útero, ele fez alguma coisa. E ela verbalizou diante de Maria. Hoje veremos quais devem ser os motivos para que verdadeiramente nos alegremos. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós nos alegramos com coisas efêmeras, com coisas que passam, com coisas que têm um valor diminuto, mas não nos alegramos genuinamente com as verdadeiras coisas que devem produzir em nós a alegria extravasante. Esse cântico que Maria ela compôs aqui, escreveu, ele é chamado de Magnificat. Existem 3 cânticos no Evangelho de Lucas, é o Magnificat, é o Nunc Dimittis e o Benedictus. É o cântico de Maria, o cântico de Simeão e o cântico de Zacarias, que são cânticos que foram utilizados durante os milênios de cristandade para abrilhantar as liturgias no mundo afora.
a expressão latina Magnificat anima mea domino significa a minha alma engrandece ao Senhor. Então, em qualquer lugar do mundo que você chegar e alguém disser assim, vamos ler agora o Magnificat, ou nós vamos cantar o Magnificat, ou vamos recitar o Magnificat, você vai lembrar, trata-se do Cântico de Maria. Agora, esse cântico, até que Maria viesse a compô-lo, até que ela viesse a escrevê-lo, existem algumas coisas que estão por trás. Por exemplo, do versículo 39 ao versículo 45, nós temos o famoso encontro de Maria com sua prima idosa Isabel. Você há de recordar comigo que quando o anjo aparece a Maria, ele diz para ela que ela seria a mãe do Redentor, mas ele diz assim, a tua prima Isabel está grávida. Ou seja, aquela que diziam ser estéril, ela agora também é portadora de um bebê que está crescendo, que tem 6 meses e que muito em breve ele vai nascer. Tanto é assim que no versículo 56 do capítulo 1 diz assim, Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Ou seja, se o anjo vai até ela, anuncia que Isabel está grávida, já faziam 6 meses, e agora ela passa mais 3 meses na companhia de Isabel, ela permaneceu no território de Judá, onde Isabel vivia, até o nascimento da criança, até a vinda daquele que é o preparador, daquele que é o prenunciador do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo 49, parece que Maria vai confirmar se o que ouviu do anjo não passava de um sonho. Então ela vai, e quando ela chega lá, ela tem aquela surpresa. De fato, ela tinha, vamos colocar assim, uma barriga acentuada, como fruto daquela gestação, e tamanha foi a alegria dela quando viu, e quando Isabel lhe chama de a mãe do meu Senhor. E foi diante da confirmação daquela notícia que Maria, ela escreveu o Magnificat, ou seja, o cântico onde ela procura engrandecer o Deus Todo-Poderoso por enviar o seu Filho e por cumprir as promessas que fizera ao seu povo Israel. E é sobre isso que nós vamos meditar um pouco, sobre o Magnificat e a sua mensagem para nós. O Magnificat nos ensina muitas coisas, mas eu quero aqui compartilhar com os irmãos 3 delas. Primeira coisa que o Magnificat nos ensina: devemos nos alegrar pela chegada da nossa salvação. Está do versículo 46 ao versículo 50. Uma leitura apressada parece nos fazer entender que Maria, ela estava pensando na salvação em termos históricos apenas. Mas não era isso que estava em jogo. Vejam, tanto Maria, quanto Isabel, quanto suas famílias compartilhavam de uma certa expectativa. Qual era a expectativa? Era o dia em que Deus os libertaria do jugo dos seus inimigos e do exílio. A salvação para Israel naquele momento era entendido nesses termos. Mas ela foi a bem-aventurada e ela entendeu que a vinda do Filho de Deus ao mundo não tinha apenas uma conotação histórica, tinha também uma conotação redentiva. Ele veio livrar o seu povo, ele veio livrar a sua mãe, ele veio trazer libertação, mas não a libertação que o povo aguardava. Vejam, nenhum judeu
esperava sair do mundo e viver para sempre no céu com uma alma vestida de branco, como muitos pensam hoje, né? Muitas pessoas acham que nós vamos viver como almas penadas, que Deus está sentado numa cadeirinha de balanço, que Ele tem uma barba branca, que Ele fica o tempo todo olhando para as pessoas e as pessoas vestidas de branco ficam o tempo com harpas, né? Cantando. Não, essa não era a expectativa, como não deve ser a nossa expectativa. Eles esperavam que Deus os livrasse na história, que Ele trouxesse justiça e que Ele cumprisse as promessas do velho pacto. Então, Maria, como uma camponesa, Isabel, como esposa de um sacerdote, elas nutriam certas expectativas. Mas, nos versículos 46 e 47, Maria disse que estava alegre e chama a Deus de seu Salvador, porque ela sabe que tudo isso seria cumprido em Cristo. Aqui foi falado aqui de maneira muito pertinente, né? O melhor de Deus já veio, né? Alguém até diz ainda, né? O melhor de Deus está por vir. Não fica assim não, irmão, né? Aguenta mais um pouquinho, o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus, que é Cristo, já veio, e Maria, que acabara de receber a notícia de que o Filho de Deus foi plantado dentro dela, e que 9 meses depois, né, ele viria ao mundo, ele seria o cumprimento cabal das promessas de Deus. E ele viria de fato trazendo salvação e libertação. E nenhuma promessa que Deus fez, deixou ou deixará de ter o seu cumprimento em Cristo. Porque quando ele veio, tudo o que acerca dele estava dito na lei de Moisés, nos escritos e nos profetas, ele expôs aos seus discípulos. É muito engraçado que no capítulo 24 de Lucas, ele vai expor essa mensagem, e aqueles 2 homens que pernoitaram em Emaús vão dizer assim: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos expunha a palavra, a escritura? O versículo 48 diz que Deus olhou para a humildade da sua serva. Aqui também nós somos tentados a cometer um outro engano, que é a pensar que Maria está se exaltando, que Maria está dizendo que ela é humilde. Mas a verdade é que ela está dizendo o seguinte: olha, eu não sou ninguém, eu sou uma pessoa insignificante, mas o Senhor Deus, Ele contemplou a minha humildade. Ou seja, Deus também é Deus dos humildes, Ele cuida dos humildes, Ele vai ao encontro dos humildes, Ele não abandona os humildes, ela reconhece a sua fragilidade. E aqui mais uma vez acontece com ela o que acontece no texto da Anunciação. Ela expõe a sua perplexidade diante da escolha divina para aquela tarefa solene. Lutero, meu querido Lutero, no seu comentário ao Magnificat, ele vai dizer assim, comentando sobre a grandeza de Deus e a pequenez de Maria: Deus não olhou para cima, porque não há ninguém acima dele. Deus não olhou para os lados, porque não há ninguém que se compare a ele. Mas Deus olhou para baixo. E quanto mais alguém está nessa condição de desprezo e humilhação, mais perto está de ser alvo do seu olhar e da sua graça. Então, o que Maria está dizendo é que, olhando de cima da sua soberania e da sua grandeza, o Deus Todo-Poderoso, Ele, na sua misericórdia infinita, Ele foi capaz de ver uma camponesazinha se lembrar das promessas feitas
aos patriarcas, ao seu povo, e através daquela humilde serva, ele trazer o seu filho ao mundo. Esse é o motivo da alegria de Maria. As gerações posteriores a chamariam de mais que feliz. É o que significa bem-aventurado. Ou seja, a mulher que foi portadora de uma alegria incomparável, ser a mãe do nosso Salvador. Então, meus queridos, nós temos motivos de sobra para nos alegrar, apesar das circunstâncias adversas que nós atravessamos. Às vezes a gente passa por um momento ruim, por um momento de enfermidade, de perda, de luto, a gente se encontra cercado por toda uma sorte de problemas, mas nós nunca podemos esquecer que o maior motivo pelo qual nós devemos nos alegrar é pela nossa salvação. Eu falei aqui, domingo pela manhã, e perguntei quem havia agradecido pela dádiva da visão. Poderia fazer a mesma pergunta: você já agradeceu a Deus hoje pela sua salvação? Você já se alegrou em Deus hoje pela salvação que Ele plantou no seu interior? Eu quero dizer para você o seguinte: se você é um salvo, se você tem a vida eterna plantada dentro de você, venha o que vier, você pode atravessar a maior tormenta, você vai encontrar em Deus as forças necessárias para que a alegria, ela literalmente jorre do seu interior, que é isso que acontece, esse acontecimento extraordinário, que não tem explicação. O momento é ruim, a dor é grande, mas você está alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Segunda coisa que o Magnificat, o Cântico de Maria, ele nos ensina: devemos nos alegrar, porque a chegada da salvação significa também a chegada da justiça. Versículos 51 ao versículo 53. Olha só. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. O pecado, quando ele entrou na história, quando Adão e Eva comeram daquele fruto, eu acho que era o caqui, o pecado ele instalou uma verdadeira desordem. Eu já vi várias definições para pecado, e uma das ideias que me prende muita atenção é a ideia de desordem. O pecado veio para bagunçar as coisas. E uma das coisas muito presentes nessa bagunça é a tal da injustiça. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 13, ecoando Isaías 65 e Isaías 66, ele diz assim: nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais há de habitar o quê? A justiça. Então, nós ansiamos por um mundo onde a justiça, ela vai nos mostrar a sua face. Agora, nenhum de nós caiamos no erro de comparar o nosso mundo com o mundo de Maria, de Isabel, o mundo daqueles dias. Que mundo era aquele? Era o mundo onde o que vigorava era o Império Romano. Ou seja, judeus eram humilhados, presos, arrastados, saqueados,
Os pobres eram humilhados sem ter quem os defendesse. Imagine a elite romana se apossando de propriedades judaicas e corrompendo os líderes. Nós temos falado aqui sobre os profetas menores, sobretudo aqueles que vão no término da monarquia, como Jeremias, Ezequiel e os profetas pós-exílicos. Quer dizer, era um clima realmente de vulnerabilidade. E a pergunta era: onde está o juízo e a justiça? Onde está o Deus que nos fez as promessas? Será que Ele não vai nos defender? A alegria de Maria é justificada pelo fato dela entender, pelo Espírito Santo, que o seu Filho veio para consertar tudo isso e resolver o problema do mal no mundo. Durante o século XVIII, um grande pensador alemão, Leibniz, ele cunhou uma palavra, a palavra teodiceia, para falar ou para tentar, descrever como é possível haver um Deus benevolente, todo-poderoso, e ainda assim existir tanto mal no mundo. E o que é pior é que, ao longo dos séculos, o homem tem tentado combater o mal com o mal. Já ouviram aquela frase: ele me fez o mal, eu vou dar o troco? Ele me fez o mal, eu vou pagar com a mesma moeda? A gente está vendo isso aí nessas guerras que se levantam. É bombardeio de um lado, é bombardeio do outro. E Maria tinha uma outra compreensão. A gente percebe claramente aqui que a encarnação do Filho de Deus, ela aconteceu para que por meio dele, isso que eu chamei de bagunça, essa desordem, ela pudesse ser restaurada, reconstruída. E o problema do mal, ele ser resolvido de uma vez por todas. E aí, o grande teólogo anglicano, John Stott, um dia ele contou que estava numa universidade, a Universidade de McGill, no Canadá, e um jovem perguntou para ele: reverendo, há tanto mal no mundo, como é que Deus vai resolver isso? E o reverendo Stott disse: Deus já resolveu. Ele já resolveu. Ele enviou o seu filho. E ele se responsabiliza pelo mal, porque não há mal maior do que o que fizeram com o filho dele, que foi pregá-lo numa cruz. E ele voluntariamente aceitou aquela cruz, para que por meio dele, o mal literalmente, ele encontrasse um desfecho. Maria entendeu isso. Maria entendeu que o filho que ela iria gestar e que ela traria ao mundo, ele não só traria justiça, ele também resolveria esse problema, que é o problema dos problemas, que é o problema do mal. Maria se alegrou porque confiava na perfeita justiça de Deus. Ela não procurou vencer os soberbos com mais soberba. Ela confiou naquele que dispersa os soberbos. Há tantas pessoas que confiam em si mesmos, se engrandecem, se envaidecem, eles se acham muita coisa. E diante de Deus eles são apenas isso, soberbos. Mas Deus abate os soberbos e exalta os humildes. No versículo 52, ela não se aliou àqueles que achavam que deviam derribar os poderosos dos seus tronos. Ia começar uma revolução política. Qual foi a grande decepção de Judas? Ele esperava que Cristo fosse um revolucionário, que ele fosse um líder político, que ele fosse liderar uma insurreição contra Roma, e no final das contas Cristo veio trazer uma outra coisa. Foi uma outra libertação. Uma libertação da alma, uma libertação do pecado. Ela sabia que é Deus quem coloca e derriba do trono os poderosos. Nada acontece sem que haja uma ação permissiva da parte de Deus. No versículo 53, ela vê os pobres e famintos fartos e cheios de bens,
e os ricos e a aristocracia humilhada e vazia. Ou seja, quem muda, quem inverte os polos, quem levanta e quem abate é o Deus Todo-Poderoso. E tudo isso depende de uma coisa: da sua justiça, dele fazer justiça. E tudo isso, de alguma maneira, alcançaria seu cumprimento com a encarnação do Filho de Deus. Agora vejam, do versículo 51 ao versículo 53, tem um detalhezinho que a maioria de nós não presta atenção. Todos os verbos estão conjugados no tempo passado. E na língua grega, tem mais um detalhe. São verbos que descrevem uma ação concluída. Olha só: agiu, derribou e encheu. Ou seja, o fato de Deus prometer algo é como se ele já estivesse cumprindo aquele algo. Quer dizer, não há dúvidas de que ele vai cumprir aquilo que ele apalavrou. Então, às vezes, nós somos tentados a buscar a justiça com as próprias mãos. Nós somos tentados a fazer justiça do nosso modo. Nós queremos resolver as coisas do nosso modo. Às vezes não perdoamos e às vezes nos orgulhamos ao dizer assim: eu vou dar o troco, eu vou pagar com a mesma moeda. O Cântico de Maria nos convida a ter um outro olhar. Não o olhar do dar o troco ou o fazer as coisas segundo o nosso tempo, segundo o nosso modo, segundo a nossa compreensão, mas a entender que a justiça pertence a Deus, toda retribuição pertence a Deus, e que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Que Deus, a seu modo, a seu tempo, ele vai fazer. Cada um vai ter que responder por aquilo que faz, por aquilo que deixa de fazer, pela ofensa, pelo insulto, pelo infortúnio, mas isso é algo que está posto na mão do Senhor. E o Senhor, de maneira justa, não caia no erro de pensar que a justiça dele é a sua. A dele tem que ser a sua, mas a sua não é a dele. Saiba disso. Terceira coisa que o Cântico de Maria, o Magnificat, ele nos ensina: devemos nos alegrar porque Deus é fiel à sua aliança. Versículos 54 e 55. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Esses versículos, eles nos ensinam que não podemos entender a história da salvação e mesmo a vinda de Jesus a esse mundo à parte da história de Israel. Na verdade, irmãos, tudo o que Cristo viveu corresponde àquilo que os teólogos chamam o clímax da história de Israel. Ou seja, aquilo que Cristo vai fazendo é uma espécie de rememoração. É quando você abre, por exemplo, em Isaías, capítulo 40, até Isaías, capítulo 56, você percebe que a palavra servo ali é uma palavra usada de maneira intercambiável. O servo é a nação, o servo é o profeta, o servo é a pessoa de Cristo. Ou seja, de alguma maneira, nós percebemos que aquilo que o Israel terreno não foi capaz de fazer, de levar a termo, de ser luz para as nações, de obedecer integralmente à vontade de Deus, isso vai alcançar pleno cumprimento na pessoa de Cristo, o verdadeiro Israel, o verdadeiro servo. O próprio Cântico de Maria, de alguma maneira, ele é um eco do Cântico de Ana, que é um cântico que vai falar justamente sobre a soberania de Deus. Vejam, ambos os cânticos foram escritos em situações onde a graça de Deus se mostrou de maneira assombrosa. Porque a primeira era estéril,
a outra era uma virgem. São duas situações muito parecidas. Nenhuma das duas poderia ter filhos, porque uma era virgem, a outra era estéril. E Deus vai ao encontro das duas, numa situação de grande aflição, numa situação de grande sofrimento. A primeira porque era estéril, era literalmente ridicularizada pela tal da Penina, que, me permitam a expressão, era uma peste aquela mulher. Ela zombava de Ana, escarnecia de Ana, e Maria via o sofrimento do seu povo, o que as tetrarquias faziam, o que os governadores romanos faziam, os cônsules e procônsules faziam. Ana pede um filho, Maria recebe um filho sem pedir. Isso é um detalhe interessante. São dois cânticos muito parecidos, mas uma pede e a outra agradece porque recebe. Mas ambas são gratas a ponto de traduzirem isso por meio de um cântico. O versículo 54 é explícito ao dizer que Israel era servo de Deus e que agora, com a chegada de Jesus, temos a maior demonstração da misericórdia de Deus. O que Maria está dizendo aqui? Você tem que voltar para Gênesis 11, voltar para Gênesis 12. Em Gênesis 11 nós temos a dispersão dos povos. Eles se tornaram rebeldes, soberbos, eles queriam construir uma torre muito grande. Aí o Senhor, lá em Babel, ele manda a dispersão das línguas, e os povos literalmente se pulverizam pela terra. No capítulo 12, Deus chama o patriarca Abraão, e ele faz uma promessa a Abraão. Ele diz que as famílias da terra seriam abençoadas por meio de Abraão. Quando você abre o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 1, a primeira coisa que Mateus diz é que Cristo ele era filho de Abraão. Ou seja, ele é o Israel genuíno, ele é o servo verdadeiro e ele é, por excelência, o descendente de Abraão que viria para cumprir a promessa feita a Abraão, de que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas, e o tempo de cumprir aquela promessa havia chegado. Nós lemos aqui, o profeta Isaías compara a situação daquele povo como um ambiente onde uma sombra, uma penumbra se abatia sobre eles, e o nascimento de uma criança, preste muita atenção, irmão, o nascimento de uma criança vem para mudar tudo isso. E Maria sabia disso. Talvez Isabel dissesse, de fato, é o Senhor. Talvez até o próprio José, não sei. Mas eu sei que Maria sabia, porque ela colocou aqui, que o tempo das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó havia chegado, e Deus iria cumprir, quando o seu filho, ele encarnasse, e ele cumprisse. Esse cântico remete à fidelidade de Deus. Na verdade, o cântico exalta a fidelidade de Deus. Uma vez que ele promete, Deus cria os meios e as condições, seja por meio de eventos, de coisas ou de pessoas, para que as suas promessas sejam cumpridas. Aí vejam, Ana foi alvo dessa fidelidade, e Maria e a nação de Israel agora seriam alvos da mesma fidelidade. Então, o que esse texto nos ensina? Nossa confiança em Deus jamais deve fraquejar. Não devemos duvidar por um instante dos seus propósitos. Devemos nos apegar a Deus e às suas promessas. Ele prometeu, ele vai cumprir. Ele disse, vou mandar meu filho, e mandou. Concordo com Santo Agostinho. Eu gosto da imagem do vidro se estilhaçando. Ele dá um salto lá da eternidade. E quando menos se vê, é aquela explosão. O vidro estoura. Puf, e ele invade o tempo. Faz morada entre nós, habita entre nós, caminha entre nós e realiza a obra que estava prometida desde os tempos imemoriáveis. E tudo quanto
ainda está prometido para nós, ele vai cumprir. Porque ele não mente. Eles viram. Foi uma abundância de sinais extraordinária quando ele manifestou a sua messianidade. Já começa no nascimento, que é uma coisa estranhíssima, miraculosa, incomparável. E o ministério é uma explosão de sinais. Eu quero finalizar aqui, extraindo aqui 3 aplicações que o Magnificat nos permite. Primeira delas, Deus não é fiel a nós, como certa música evangélica o diz. Deus é fiel à sua aliança e à palavra que ele emprega. Deus não é fiel a mim não, irmãos, nem a você não. Deus é fiel a si mesmo. E o que ele promete, ele cumpre. Depois que ele apalavrou, ele vai cumprir. Porque ele é Deus, ele não pode voltar atrás. Segunda coisa, devemos confiar que a justiça de Deus será realizada no mundo, ainda que isso pareça demorar. Quem vive muito afadigado aí com Instagram, com Facebook, quem gosta muito de televisão, né? Vê muita corrupção, muita roubalheira, muita coisa errada, muita impunidade, aí fica com o coração tomado por aquele sentimento, até quando? Quando é que Deus vai fazer? Olha, pode parecer que está demorando, mas o tempo de Deus não é o seu tempo. Deus vai fazer justiça. Parece demorar, mas é que Ele está dando tempo para as pessoas se arrependerem. E Ele vai fazer justiça. E não há quem possa fazer Ele retroceder, quando Ele disser que o fará. Lembrem do dilúvio, lembrem de Sodoma e Gomorra. Não tem quem faça Ele voltar atrás. Devemos ser gratos, porque fomos incluídos na descendência de Abraão através da nossa fé em Jesus Cristo. Qual é a promessa que Ele nos dá? É que nós vamos nos assentar à mesa com os patriarcas? É que Abraão é nosso pai? Veja, ele mesmo era descendente de Abraão. Ele mesmo. E nós, pela fé, professamos o Deus de Abraão, o Deus dos patriarcas e o descendente de Abraão. O mais importante que Abraão é o descendente dele, para quem vivemos, em quem nos movemos e em quem existimos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, voltando aqui para a introdução, você pode se alegrar porque o seu filho nasceu esse ano, você pode se alegrar porque você arrumou um emprego melhor, você pode se alegrar porque o seu filho passou no vestibular, você pode se alegrar porque alguma coisa grande aconteceu na sua vida. Agora, a salvação, a justiça de Deus e a fidelidade de Deus à sua aliança são muito maiores do que tudo isso. E a minha pergunta para você é: você tem se alegrado porque é um salvo? Você tem se alegrado porque você tem a promessa de que Deus fará justiça a seu tempo? Você tem se alegrado porque através da fé em Cristo você foi incluído na descendência de Abraão? Essas são as perguntas que eu deixo para você meditar. Deus nos abençoe, irmãos. E continuemos a nossa celebração, porque é noite de Natal, é noite de alegria, é noite de celebração.